E se der errado? E se der ruim? Você já ouviu essa frase? Já disse essa frase? Acho que não, né? Mas e se der certo? Toda moeda tem os seus dois lados. Então, e se der errado? Mas e se der certo? Olha só. Nós temos a tendência de ficarmos confortavelmente parados na zona do e se der errado? E se eu me magoar? E se eu não conseguir? E se eu perder? E se eu não der certo? E se eu me enrolar? Agora, e também o outro lado da moeda é válido. Agora, e se eu conseguir? E se eu for aprovado? E se eu acertar todas as questões? E se eu vencer? Como que vai ser? Tem 3 pessoas que eu quero falar com você sobre esse lance de e se der certo e se dar errado, e se der errado. Aceite, são 2 opções que Deus coloca diante de nós. Pode dar errado, como pode dar certo. Você que escolhe. Se você escolher dar certo, você vai dar certo. Aliás, você já deu certo até hoje. Quando você nasceu, você que escolheu. Deus nos fez, mas quando estava lá no ventre da nossa mãe, fomos nós que decidimos sair para fora. Era muito confortável a nossa zona de conforto lá dentro do útero da nossa mãe, brincando ali, vivendo uma vida, mas chegou uma hora que aquele útero não caberia mais, não poderia ficar. E o dia do teu nascimento foi você quem determinou. Deus conhece. Agora, você quem decidiu sair para fora. Isso o médico que me falou. A criança, ela faz um esforço para sair, porque ela falou assim, não vou ficar mais aqui. Agora, você imagina lá dentro, se você tivesse assim, mas e se eu sair lá fora? E se eu sair do útero da minha mãe? Como é que vai acontecer? E se eu morrer? E se eu, como é que eu vou respirar? Aqui tá tudo bem, aqui tá tudo bem, é maravilhoso. Mas é hora de você sair para fora. Então, você já deu certo quando você resolveu botar, ó, a sua cabecinha pro lado de fora e assim você trouxe alegria. Você deu certo, lindo. Você deu certo, minha linda. Você já é mais que vencedora. Você começou como vencedor e já está concluindo como mais que vencedora. Portanto, você já deu certo. E vou falar sobre 3 pessoas. Pedro, Abraão e Maria, a mãe de Jesus. Essas 3 pessoas que se depararam com o mesmo que eu e você. E se der ruim? E se der errado? E se eu não conseguir? Vamos imaginar Pedro. Pedro estava aqui, ó, hoje, 7 horas da manhã. Pedro estava no mar com os seus amigos e, de repente, aparece Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro fala assim, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala assim, vem. Mas quando ele vai, os amigos começam a dizer, mas Pedro, e se você afundar? Mas Pedro não vai não, é um fantasma. Eles mesmos diziam isso. Pedro, isso é horrível, você não vai dar certo. Pedro, fica aqui, vamos sentar desse jeito, vamos continuar assim. E Pedro possivelmente também perguntou, e se eu afundar? Olha aqui, ó, tô com meus pés dentro d'água. Vamos andar, vamos fazer o teste aqui? Mas e se eu afundar? Mas e se der errado? Mas e se eu não conseguir? Mas o outro lado tinha Jesus dizendo, e se você andar sobre as águas? E se você andar? Imagina a glória que é você andar sobre as águas. Coisa que é impossível, humanamente falando, mas e se você andar? E Pedro, aconteceu o quê? Ele andou sobre as águas. Ele afundou sim, porque nem tudo na vida, eu não vou dizer que vai dar certo, mas pode dar errado. Agora, o final é melhor. Porque quando Pedro afundou, Jesus estava lá e estendeu a mão e o tirou sobre do fundo das águas. Ele estava se afogando, mas Jesus estendeu a mão e o tirou. E você sabe o que eu penso? Que Jesus botou ele para andar de volta. Falou assim, olha para esse mar. Pegou o Pedro lá, atendeu, falou, escuta aqui, rapaz, olha aqui. Olha para essa água aí, ela quis te afundar, não quis? Olha para esse problema aí, ele quis te derrubar, não quis? Olha para essa situação aí, ela quis te afundar, não quis? Mas você vai navegar sobre isso. O rio da morte de Moisés, ele fez o quê? Onde as crianças estavam mortas, ele navegou.
Ele navegou. Então o que que Deus fez? O que que Jesus fez? Falou, Pedro, olha bem para essas águas e você vai voltar para aquele barco. E você vai voltar andando sobre as águas. Ou seja, e se você afundar? Agora, e se você andar? Pega Abraão. Abraão estava lá na terra dele e disse assim, sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aquela terra foi tremenda. Agora Abraão falou assim, mas e se não der certo? E se eu não conseguir achar o caminho? E se eu não me der bem lá? É uma terra que eu nem sei como que é. Mas e se não der certo? E do outro lado Deus estava dizendo, e se eu fizer de você o pai de uma nação? E se eu fizer de você um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida? É tempo de você encarar a zona de conforto e dizer, Deus está me chamando para esta missão. Deus está me chamando para um novo lugar. Deus está me chamando para uma nova fase, para uma nova etapa, para um novo nível. E eu não vou ficar e se der errado. Porque do outro lado, a voz está dizendo dentro de você, e se der certo? Como que vai ser a glória do se der certo? Aí eu pego Maria. Maria, o anjo vem, visita ela, fala assim, você vai ser mãe. Ela tinha 15 anos de idade, 16, 13 talvez, entre 13 e 16 anos. E ele fala tudo aquele plano e ela fala assim, meu Deus, mas isso tudo que você está falando é esquisito, porque eu não sou casada, e se eu for ter um filho, se eu ficar grávida, eu vou ser... E se eu for apedrejada? E se eu for rejeitada? E se eu for considerada uma prostituta, como eu serei? Mas ela olhou para o anjo e disse assim, olha, é complicado o que você está dizendo aí, mas eu quero dizer uma coisa, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim tudo que você falou. E deu certo. Pedro andou sobre as águas, deu certo. Abraão se tornou pai de uma grande nação, deu certo. E Maria se tornou mãe do Salvador Jesus Cristo, que deu certo. E você? Vai ficar até quando aí parado, nessa dúvida? E se der errado? E se eu não conseguir? O se der certo é o passo de fé. Você entra com o pé e Deus entra com o chão. Você entra com alegria e Deus entra com a solução. Você entra como você estiver. E assim, não pare no se der errado. Mas vá, ouça a voz. E se der certo? Se der certo, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bora lá? Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro, abençoando você o ano inteiro, abençoando a sua primavera, abençoando o seu dia, que você seja mais que vencedor em todas estas coisas.